Diga: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Diga amém. Nós estamos falando de sermos pacificadores, e o pacificador é aquele que estabelece a paz. Nós vimos alguns textos bíblicos que falam sobre a paz, e começa com o nosso Deus. Diga: o meu Deus é o Deus de paz. Ele auto se denomina: eu sou o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. Ele nos dá paz. E ao mesmo tempo que Ele é o Deus da paz, e Ele nos dá paz, Ele diz: ao ímpio eu não darei paz. Não conhecerão o caminho da paz e não receberão paz. Ele também fala dos falsos profetas, que falam de paz. Enquanto Jeremias dizia: vai vir uma grande catástrofe, nós vamos ser levados cativos, uma crise, uma grande crise se estabelecerá sobre esta nação. E os falsos profetas diziam: paz, paz. O nosso Deus é o Deus da paz. Ele dá paz aos seus filhos. Ele nos ensina sobre a paz. E Ele espera que cada um de nós venhamos a sermos pacificadores. Tanto é que nesse texto das bem-aventuranças, ele fala que aquele que é pacificador será feliz e chamado de filho de Deus. Vimos também que Deus, Ele odeia e Ele abomina a contenda entre os irmãos. E o pacificador é aquele que resolve os problemas. O pacificador é aquele que resolve os problemas, é aquele que desfaz os conflitos, é aquele que estabelece a paz. Diga: para eu ser feliz. Diga mais forte: para eu ser feliz, eu preciso ser um pacificador. Antes de alcançarmos a felicidade, antes de termos felicidade, precisamos antes sermos pacificadores. É por intermédio desse ministério, é por intermédio do dom de sermos pacificadores, de resolvermos problemas, estabelecermos a paz, que teremos a alegria e que seremos filhos de Deus. Diga: eu sou um pacificador. A grande questão é que o homem é um ser em conflito. Está em guerra consigo mesmo, com o próximo, com a criação de Deus e com o próprio Deus, o Criador. Se nós prestarmos atenção, essa é a realidade. Nós estamos sempre em conflito. Conflito comigo mesmo. Quantas vezes eu estou em guerra comigo mesmo? Estou chateado comigo mesmo. Estou frustrado comigo mesmo. O homem é um ser em conflito. O homem está constantemente em guerra consigo mesmo, com a sua alma, com os seus irmãos, com os seus próximos. Está constantemente em conflito, em guerra com a criação. Quantos problemas com a natureza, porque estamos em um conflito, em uma guerra com a natureza. Queremos tomar o lugar dos mangues, das margens dos rios, queremos desmatar para construir. O homem é um ser em conflito. O homem está constantemente em guerra consigo mesmo, com o seu próximo, com a criação e com o Deus Criador. E nós precisamos ser pacificadores. Precisamos resolver os problemas. Precisamos de paz. Agora, o que é paz? Sempre a melhor forma de você entender o que algo é. É muito importante para você entender algo, você entender o que aquilo não é. Porque se um pacificador, ele vai estabelecer a paz, eu preciso saber o que é paz.
E para eu saber o que é paz, eu preciso saber o que não é paz. O que não é paz, primeiro, não é a ausência de conflitos. Diga paz. Não é ausência de conflito. Não é fuga do confronto. Diga, não é fuga do confronto. Diga, não é trégua. Não é sacrifício da justiça. Não é sacrifício da verdade. Então, isso é o que não é paz. Paz não é ausência de conflitos. Sabe, senão paz seria o cemitério. Dormir em paz. Lá ninguém tem conflitos. Agora, paz não é ausência de conflito. Paz não é fugir do confronto. Em nenhum momento nós vemos na Bíblia a fuga do confronto ou colocarmos os problemas de lado. Não, Deus mostra os problemas de Davi. Deus mostra os problemas da humanidade. E paz não é ausência de problemas, não é ausência de conflitos e de guerras, não é uma fuga do confronto, dos problemas, não é trégua. Muitas vezes, quando um país entre o outro estabelece uma trégua, não significa paz. Um dos períodos mais importantes e mais delicados da história da humanidade foi o pós-Segunda Guerra. Não havia mais guerra, havia uma trégua entre os países, mas de um lado estavam os Estados Unidos e do outro lado estava a União Soviética. E um grande evangelista, em um dos seus sermões, ministrando para as nações, ele dizia: os Estados Unidos e a União Soviética, eles são como dois meninos dentro de uma casa, e a casa toda banhada por gasolina, brincando com fósforos. Porque eles poderiam destruir o planeta Terra 20, 30, 50 vezes. Tamanho o poder das armas de fogo e das bombas nucleares. Havia uma trégua, mas não havia paz. Havia uma tensão no mundo constante. Então, paz não é ausência de conflitos, não é fuga do confronto, não é trégua, não é sacrifício da justiça. Paz não é sacrifício da justiça e da verdade. Então, o que é a paz? A paz, diga, a paz inclui o bem-estar do homem. A paz inclui o bem-estar do homem, é a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. E a grande questão, como é que nós podemos ser pacificadores? Como é que nós podemos exercer esse ministério? Como é que nós devemos exercer este dom de sermos pacificadores para sermos felizes e filhos de Deus? Porque a maior bênção de uma pessoa está em se tornar filho de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus por intermédio do ministério de pacificador. Por intermédio da morte e ressurreição de Cristo, em que nós não éramos filhos, mas por intermédio do sacrifício, Ele nos torna filhos adotivos. Diga, eu sou um filho adotado. Deus nos adotou. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas. Mas por intermédio da bênção de Deus, por intermédio da herança, por intermédio da graça, por intermédio do ministério e do dom de sermos pacificadores, por intermédio da fé, de crermos na sua morte e ressurreição, Ele nos adota. E todo pacificador será feliz e chamado filho de Deus. E como é que eu vou ser um pacificador?
Como é que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu vou me envolver? E como é que eu, no meio das pessoas, no meio do ser humano, no meio do homem, da mulher, no meio de uma família, no meio de uma comunidade que está em constante conflito, que está em constante guerras, que está em constante disputas, como é que eu vou exercer este dom, esse ministério? Como é que eu vou ser um pacificador? Primeiro, evangelizando. Porque o evangelho, ele é boas novas. O reino de Deus não é comida e nem bebida, como nós lemos. Ele não é nem bebida e nem comida, mas ele é paz. Então, por intermédio do evangelismo, por intermédio das boas novas, por intermédio da palavra de Deus, nós nos tornamos pacificadores. Segundo, pedindo perdão e perdoando as ofensas. Resolvemos os problemas de forma simples. Como é que eu resolvo os problemas? Como é que eu resolvo o conflito? Como é que eu resolvo as guerras? Pedindo perdão, perdoando o meu próximo. E terceiro, sendo um reparador de brechas. Se colocando na brecha, de um lado e do outro que está rachado. Como uma parede, como uma brecha na parede. Quando há um conflito, quando há um problema, quando há uma guerra, é como uma parede rachada. E o pacificador, ele vai se colocar no meio da brecha, entre um lado da parede e entre o outro lado da parede, e vai unir os dois lados. Vai resolver os problemas dos dois lados. Vai voltar a unir os dois lados. Quantos entenderam? Diga, eu sou um pacificador. Diga, eu vou resolver os problemas, os conflitos, as intrigas. Diga, eu vou evangelizar. Eu vou perdoar. E eu vou colocar-me na brecha. Eu vou me colocar na brecha como um pacificador para ser feliz e ser chamado de filho de Deus. Diga, é fácil. É simples. Hoje não é o propósito, mas nós vamos iniciar um novo período de estudo e vamos falar muito sobre conselho. E logo no início desse período de estudo nós vamos falar bastante sobre isso. Sobre relacionamento, conselhos para o dia a dia, como orientar, como ouvir, como aconselhar, como buscar conselho, como buscar conselhos para ganhar, para vencer as guerras do dia a dia. Mas nós sabemos que para nos colocarmos no meio entre duas pessoas, é necessário termos o fruto do Espírito. É necessário nós termos aquele conjunto de frutos. É necessário nós termos o fruto do Espírito. Nos colocarmos de forma inteligente, de forma amorosa, de forma paciente, sem tomar partido. O que você faria se dois amigos seus discutissem? Como é que você se colocaria como um pacificador entre dois amigos seus? Sendo um pacificador, se colocando no meio deles, no meio da brecha. Com sabedoria, com temperança, com amor, com fé, com equilíbrio, sem tomar partido de um e do outro. Diga, sendo um pacificador. Como é que você se colocaria no meio de um casal de namorados, em meio a um casal já casados? Como é que você se colocaria no meio de um casal que está com problemas, que está rachado, que está quebrado, que está em conflitos? Temos que nos colocar no meio das pessoas. Temos que nos levantar no meio da nossa família
E temos que nos posicionar no meio dos nossos amigos e nos colocarmos no meio do conflito, do problema, como um pacificador, com o fruto do Espírito, para resolvermos os problemas.